estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, Pai. E eu sei que tu estás aqui, Senhor. Faça a tua obra, Senhor Jesus. Fala em cada coração, transborda cada coração, Pai. Assim eu determino, Senhor, e eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu já vou desde mão pedir perdão pela minha voz. Acho que vocês já notaram, estou tossindo Glória a muito. Deus. Aleluia. Mas é para fazer a obra, né? A gente passa por cima de tudo e vamos lá fazer a obra. Amém. Então eu já peço perdão desde agora, se vocês me virem colocando um sprayzinho na boca, é só para sair a voz, tá? Porque quase não estava saindo. Glória a Tá? Deus. Mas a gente está aqui para exaltar e louvar o nome do Senhor. E só Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Quem veio buscar um milagre aqui hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos provocar o nosso milagre. Né? A gente manda a glória para cima e Ele derrama para nós aqui as nossas bênçãos. Então vamos glorificar. Não está proibido. Pode glorificar à vontade. Aleluia. O Senhor se faz presente aqui. Glória a Eu Deus. convido a amada igreja a abrir em Gálatas 5:16. Aleluia. Irmãos, eu primeiro quero agradecer a oportunidade, né? É uma honra falar do amor do Senhor e conhecer mais um povo, né, que vai morar no céu. E a gente, desde já, a saudação da minha pastora também. Eu convidei ela para vir, mas ela não pôde vir. Né? E quero agradecer mesmo a oportunidade. Eu relutei muito com essa palavra. Não, a gente às vezes fica, né, teimando com Deus, né? E Deus não é essa mesmo e vai lá, vai fazer o que eu estou te mandando. Então, eu vim aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém. Né? Então, eu vou falar o que Ele me mandar falar. Amém? Amém. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, não tinha visto. Perdão. Onde eu parei aqui? Tá. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão os declaro, como também já ante vós disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andamos em espírito. Também andamos em espírito. Não sejamos cobiçosos e de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu gostaria que todos repetissem comigo assim. Se andamos em espírito, vivemos em espírito. Mais forte. Se andamos em espírito, vivemos em espírito.
Pode se sentar. Fica à vontade. Então, meus irmãos, assim, nós temos uma guerra muito forte entre a carne e o espírito. Quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, a gente tem que largar a carne para viver no espírito. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Muitas vezes a gente, porque a carne fala mais alto, as paixões falam mais alto, mas a Bíblia diz que é para a gente viver em espírito. E por isso que muitas vezes a gente aceita Jesus e a gente se desvia, sai dos caminhos do Senhor. Porque a carne sempre fala mais alto, está falando mais alto. Mas quando a gente entrega a nossa vida e deixa o Espírito entrar em nós, o Espírito que vai comandar as nossas vidas. O povo lá de Gálatas, eles estavam vivendo em pecado, eles já não tinham mais fé, já estavam vivendo só na carne. Então, o apóstolo Paulo, ele disse que se a gente não viver, não andar com o Espírito, e a gente também não vai viver em Espírito, e a carne sempre vai prevalecer. Muitas vezes a gente tenta, vem a vontade da carne e a gente quer lutar ali contra ela, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não está pedindo para que o Espírito entre em nós. Não é nós só aceitar, mas a gente tem que abrir o nosso coração para que o Espírito entre. Se a gente não abrir o nosso coração, se nós não abrirmos o nosso coração para que o Espírito entre em nós, a gente vai sim pecar, a gente vai sim cometer a carne, vai deixar que a carne prevaleça. Tá? A gente aqui diz, que a carne, o que é o pecado, no caso, a idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, peleja, disserções, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, e mais outras coisas, Mas a gente, muitas vezes a gente acha que só o pecado é só, o pecado é eu cometer um suicídio, ou matar alguém, ou fazer alguma coisa. Não, o pecado também vem aqui, O que acontece? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Primeira coisa, ele coloca na tua cabeça o que tu tem vontade de fazer. Ele sabe o que tu tem vontade de fazer. Ele sabe aonde ele pode te tocar. Primeiro ele coloca a vontade, para depois a tua carne prevalecer. Mas aí quem é que tem que... Não vou fazer. Somos nós. Nós que temos que falar para nós mesmos que a nossa carne não vai prevalecer, mas sim o Espírito. O Espírito que está em nós. A partir do momento que nós deixamos o Espírito entrar, a carne não prevalece mais. Mas, irmã Andréia, como é que eu faço? Muitas vezes eu não consigo, eu não dou conta, é muito mais forte do que eu. Como? Pedindo para Deus, orando, jejuando. É assim que a gente consegue matar a nossa carne. Paulo disse que ele matava a carne todos os dias, imagina, todos os dias. E mesmo assim ainda vinha o pecado. Mas então, o que a gente tem que fazer? É matar a nossa carne todos os dias. É sim, matar o pecado todos os dias. Porque Satanás, ele vai sim lançar na tua mente todos os dias o pecado. Aquilo que tu tem vontade de fazer, aquilo que é fraco para ti. Mas você tem que matar a tua carne, pedindo para que o Espírito Santo entre dentro de ti. E que o Espírito prevaleça, não a carne. E a gente, eu aprendi, com um pastor, ele falou para mim assim, logo no começo da minha jornada, na verdade eu sou evangélica, eu nasci na igreja, me afastei um tempo e voltei há uns 3 anos atrás. E eu
comecei a buscar, né, o meu ministério, e esse pastor, ele estava me ensinando como jejuar, né, como o porquê do jejum, né, e ele disse, né, que o jejum, a carne fica com fome, mas o espírito se alimenta, e quando o espírito se alimenta, a carne não tem como prevalecer, porque o espírito é mais forte, né, então a gente tem, muitas vezes a gente, eu não sei fazer jejum, mas irmãos, hoje eu não vou pregar sobre isso, né, mas faça, para que o teu espírito prevaleça. Senão, sim, você vai continuar deixando a carne se manifestar, a carne se prevalecer, né? Então, assim, ó, eu vou destacar três, deixa eu só pegar aqui umas anotações aqui. Eu vou destacar três formas erradas, né, de viver, né, para que a carne que a gente vive às vezes e a carne prevaleça, né? Essas são as formas erradas. Viver andar na carne, que é o que eu acabei de dizer, que a gente não pode deixar a carne se prevalecer. Então a gente tem que o quê? Buscar o Espírito, orando, jejuando, buscando a Deus. Que daí não tem como, não tem para carne, não tem para Satanás, porque aquilo, a Bíblia diz também assim, ó, sujeitai o diabo e ele fugirá de vós. Então, se a gente sujeita a Satanás, como eu disse, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe aonde a gente erra. Se a gente sujeitar ele, ele colocar na nossa mente e a partir daquele dia eu falar não, ele vai colocar de novo, tu vai falar não. Depois ele vai colocar de novo, você vai falar não, daqui a pouquinho ele vai fugir. Ele não vai mais tocar naquilo ali. Por quê? Porque você já está entrando no Espírito também. Porque se você está falando não para Satanás, tu já está no Espírito. Né? E a outra forma que eu quero destacar é o sentido. Né? Sentir. Porque o pecar, como eu disse, o pecar ele não é só o ato em si, mas o pensamento. Você estiver pensando naquilo que é errado, você está pecando. Não precisa você cometer o ato, né? Tem uma parte da Bíblia que diz, né? Que quando a gente pensa ou cobiça a mulher do próximo, está pecando. Ele não está vendo ou não está tocando, ele está só cobiçando ou só pensando, né? É pecado. Então, o pensamento é o pecado também. Então, não adianta tudo só, é só o ato ali, as pessoas não estão vendo, ou eu fiz ali, eu vou pedir perdão porque eu fiz. Não, você também tem que pedir perdão pelos seus pensamentos, pelo que tu pensa também, porque muitas vezes vem os pensamentos, já aconteceu muitas vezes, da gente vir ter um pensamento e a gente não querer pensar isso. Não é só comigo, né? Com vocês também, né? Olha, veio aquele pensamento e a gente, meu Deus, não quero pensar isso. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo no nome do Senhor. Por quê? Porque o pensamento, o diabo coloca ali na nossa mente para que a gente peque também. Esse é o ponto que eu quero destacar. E a outra é a vista, né? É o olhar também. Então, quando você estiver olhando, cobiçando ou vendo também, não só pensando, não só fazendo o ato em si, você também está pecando. Você, se estiver olhando coisas que não agradam ao Senhor, você também está pecando. E você sabe o que não agrada ao Senhor. Você sabe o que não agrada ao Espírito. Então, a gente tem que pedir para Deus, Deus, me ajuda, me dá força, me ajuda a prosseguir. Isso aqui tá sendo muito difícil para mim, a minha carne não consigo parar de fazer, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Eu creio que o Senhor pode me ajudar, porque sozinho a gente não consegue. A gente não consegue sozinho. Mas quando a gente reconhece que existe um Deus sobre todas as coisas, que Ele faz por nós, e a gente começa a depender dele, a gente começa a gente passa a fazer o certo, começa a entender, não, Deus está no controle da minha vida, eu dependo dele, então eu vou pedir para ele, eu sozinho não consigo. Muitas vezes eu estou dirigindo e eu estou ali, Senhor, sozinho eu não consigo isso, mas o Senhor é comigo, eu creio que o Senhor vai me ajudar a fazer isso, porque eu lá sozinho eu não vou dar conta, mas o Senhor é comigo. E Ele é com a gente.
Ele sim é conosco. Ele enviou o Consolador, Ele enviou o Espírito Santo para andar com a gente. Então a gente pede. Espírito Santo, entra, faz morada em mim. Faz morada em mim. E que teu Espírito prevaleça. E a minha carne se mortifica. E o Espírito Santo vai começar a entrar. Eu vou dar um testemunho rápido, eu não ia dar, mas o Espírito Santo me tocou. Eu era uma pessoa muito rixosa. Muito. Só Jesus para ter misericórdia. Era só Jesus mesmo. As pessoas falavam, eu não via, tá? Eu não via. Mas as pessoas falavam que eu olhava de cima para os outros. Que eu chegava já impondo autoridade, assim. Não autoridade de autoridade, mas sim, tipo... Eu nunca via isso, né? Só que eu comecei a ver que, tipo... Tinha pessoas reclamando, as pessoas não gostavam de ficar perto de mim. E daí muitas vezes o meu marido falava, olha, as pessoas não gostam de ficar perto de ti por causa disso. E eu comecei a me mudar. Pedir para Deus assim, Deus, eu não quero ser assim. Eu não gosto de ser assim. Eu não vou ser assim. Eu quero que o Senhor me mude, eu preciso disso. Eu sozinha eu não vou conseguir, porque se eu sou assim, eu fui criada dessa forma, eu nasci assim, então eu preciso de uma mudança. Eu não quero viver dessa forma. Eu quero sim viver em sociedade com as pessoas, quero que as pessoas gostem de mim. E Deus, eu lembro que faz um tempo eu escrevi uma carta para o Senhor. Eu sentei na beirada assim na minha cama e eu escrevi uma carta pedindo para Deus me mudar. Que Ele me mudasse. E eu era muito braba. Eu brigava com todo mundo, irmã. Era uma tribulação. Diz a minha mãe que eu, quando eu era pequena, eu chegava em casa e falava assim pra ela, mãe, fulana falou isso e isso pra mim, amanhã eu vou dar nela. Já tô avisando a senhora antes. Olha que coisa que era uma tribulação. E no outro dia eu podia ter certeza que eu ia bater na menina mesmo. E eu falei para Deus, eu não gosto de ser assim, eu não quero ser assim. Eu quero que o Senhor me muda, eu quero que o Senhor me transforma, me molda, faz do jeito que o Senhor precisa que eu seja. Porque se eu tenho um ministério, se o Senhor quer me usar, eu não tenho como ser usada assim. Como é que eu vou chegar num altar para passar a tua palavra, Senhor, desta forma? Não tem como, não tem como. E fui pedindo, e Deus começou a me mudar. Deus começou a transformar a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, mas Deus prova a nossa fé. Deus nos prova para ver se realmente a gente está vivendo no Espírito, né? Muitas vezes para a gente saber se a gente é mesmo, está vivendo no Espírito, a pessoa faz você passar uma raiva, alguma coisa, glória a Deus, aleluia, Jesus, pega essa pessoa, mas não deixa eu pegar, né? Mas se você já voar nela, ou se alguém te trancar no trânsito, que acontece muito, e tu xingar, tudo já, não tá mais vivendo no Espírito, o Espírito dá uma saída, né? Então a gente tem que se policiar nisso. E quando a gente dá a entrada para o Espírito Santo entrar, essas coisas não prevalecem mais. Essas coisas não faz sentido mais. Perdão. Tu começa a ver que, tipo, isso, uma pessoa te irritar, não faz sentido mais você ficar bravo. Você sai, dá uma volta, você entendeu? Você mesmo se policia, porque você mesmo vê que aquilo ali não é mais. O Espírito Santo não se agrada daquilo ali. O Espírito Santo, ele não vai ele vai ficar triste contigo. Então você mesmo começa a mudar, porque quem tem o poder do convencimento é o Espírito Santo. É o único que tem o poder do convencimento. Não somos nós, não somos seu amigo, não é. Eu lembro que muita gente falava para mim e eu não queria ouvir. Porque até a minha pastora chegou a falar para mim algumas coisas e eu não queria ouvir na época. Hoje eu agradeço a Deus grandemente, porque mesmo que eu não quis ouvir, mas guardou aqui dentro. Um falou, outro falou, e fui guardando até que eu me posicionei diante do Senhor e
pedir que o Senhor me moldasse, o Senhor me mudasse, porque a gente não consegue sozinho. E aí sim o Espírito Santo entra e faz morada dentro de ti. E vocês não têm noção como é bom viver em Espírito. É maravilhoso, porque você consegue passar pelas dificuldades, porque tem muitas, irmão. Tem muitas, não é poucas. Ainda mais quando a gente está fazendo a obra do Senhor. As tribulações vêm de um jeito ou do outro, as tempestades vêm, que às vezes a gente fala, olha, Senhor, a gente é igual a palmeira, né? Vai e volta assim, ó. Mas a gente está no Espírito. Passa ali aquela tempestade, mas a gente, Senhor, eu tô aqui, firme e forte, se arrastando, mas eu estou aqui contigo. Eu estou aqui com o Senhor. Me sustenta, continua me sustentando. E o Espírito vai te sustentando. Quando a gente está na carne, a gente não consegue ficar. Não consegue ficar. Vem a tempestade, você logo já desanima, logo você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a entrar em depressão, a ficar deitada. É uma coisinha desse tamanhozinho. É uma copinha, uma tempestade desse tamanhozinho para você já é aquele. Por quê? Porque tu não tá no Espírito. O Espírito não tá ali para te fortalecer. Quando tu tem o Espírito para te fortalecer, você passa para a tempestade, sim, se arrastando, mas tu passa. Glória a Deus. É caindo, mas tu passa. Aleluia. Né? Então a gente precisamos viver em Espírito. Por que eu pedi para as irmãs repetir comigo? Não, é que eu vou falando, às vezes a gente se passa um pouco, né? Eu pedi para as irmãs repetir comigo. Andar em Espírito, também viver em Espírito. Por quê? Porque a gente não adianta só a gente andar no Espírito, a gente tem que viver em Espírito. A gente não adianta como eu disse, a gente aceitar Jesus como o único suficiente Salvador e não deixar Ele entrar dentro do teu coração. Então você anda, eu ando em Espírito, mas e vive no Espírito? Tu vive no Espírito? O Espírito Santo prevalece na tua vida? A gente tem que fazer essa reflexão e pensar, será que eu estou vivendo em Espírito? Será que eu estou mesmo? Aceitei o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida e eu estou vivendo em Espírito? Irmãos, pode ser que vocês queriam uma palavra mais salgadinha, mas é o que o Senhor está mandando. É o que o Espírito Santo está me mandando. Glória a Deus. Mas a gente tem que fazer essa reflexão. Porque muitas vezes dentro da igreja, a gente tem muitas coisas pequenas que fazem muita gente se desviar. Muita gente sair da presença do Senhor. Então não adianta nós viver, só andar no Espírito, não, a gente tem que viver no Espírito. Amém. Tem que consagrar a nossa vida ao Senhor, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso pensar, o nosso falar. Não adianta tu estar aqui na igreja, sentada no banco, adorando o Senhor e em casa tá gritando com os filhos ou fazendo coisas piores. Como é que um vizinho vai te... Aquela pessoa lá diz que é evangélica, né? Então a gente tem que ter o Espírito não só dentro da igreja, sair ali fora e ter o Espírito também, mostrar que você é diferente, que sim, olha, a vizinha, olha aquela vizinha ali, ó, ela é diferente, ela tem um quezinho diferente. O que tem nela? Então nós temos que ser exemplo. E se a gente não viver no Espírito, a gente não é exemplo, irmãos. A gente, falar bem a verdade, a gente arrasta a cara do Senhor no chão. Porque a gente falar para os outros que a gente é evangélico e sair daquele dentro da igreja e fazer um monte de coisas que não agradam o Espírito Santo, a gente está assim envergonhando a Deus e arrastando a cara do Senhor no chão. Infelizmente. Mas então, é isso que eu peço, que o Espírito Santo está pedindo, que faça uma reflexão. E a gente passa Senhor, eu estou andando no Espírito ou também estou vivendo em Espírito? Será que eu só estou aqui, só mostrando ali quem, né? Não. Ou não, Espírito Santo, eu estou sim, eu estou sendo exemplo. A sua luz resplandece em mim. Eu saio ali fora, vejam a tua luz em mim, eu sou diferente.
E se eu não sou, o Espírito Santo me molda, me direciona, me mostra o caminho certo, me mostra a direção correta. Porque eu quero sim viver no Espírito. Eu quero sim viver em santidade com o Senhor. É isso que a gente tem que ser. Pedir para que o Espírito Santo entre em nós. Para que a gente possa sim ser exemplo lá fora. Ser exemplo. E a gente poder falar, um vizinho olhar e falar assim, olha, eu preciso de uma oração. Eu sei que tem uma irmã ali embaixo, uma pessoa ali embaixo ou do lado, que possa fazer essa oração por mim. Porque se a gente não tiver no Espírito, a gente não pode, eles não pedem. Não pedem, não tem como pedir. E a gente tem que matar a nossa carne todos os dias. Porque o pecado vem, irmãos. O pecado vem. A vontade de pecar vem. Eu estava vendo uma pregação do Luciano Subirá, não sei se vocês conhecem. É um homem de Deus maravilhoso. Eu gosto muito das pregações dele. E ele disse assim que chegam nele e perguntam assim para ele, assim, às vezes, pastor, tu tem vontade de ler a Bíblia todos os dias? Ele, claro que não. Tu tem vontade de ir na igreja todos os dias? É claro que não. A gente não tem vontade mesmo de levantar todos os dias de madrugada para orar. Muitas vezes eu oro às 3 da manhã, eu chego e eu falo, Senhor, me ajuda. Como é que eu levanto dessa cama agora? Porque é cansativo, o dia a dia é cansativo. Mas a gente tem que estar em espírito. Quando a gente está em espírito, fala assim, carne, tu tá com sono, mas eu vou levantar e eu vou adorar o meu Deus. Eu vou sim orar. É assim. Carne, eu não quero ler a Bíblia. Não estou com vontade de ler, mas eu vou tirar meia horinha, eu vou ler a Bíblia sim. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela alimenta. Não adianta só orar. Não adianta só jejuar. Você tem que alimentar também da palavra do Senhor e ter o conhecimento. Para que você possa... Porque Satanás, ele conhece a Bíblia tanto quanto Deus, tá? Se você não souber, você não tem como argumentar com ele. Não tem. Ele não foi lá tentar Jesus lá no deserto. E foi através do quê? Da palavra. Ele foi lá tentar Jesus no deserto através da palavra. E se Jesus não soubesse da palavra, como é que vai argumentar com ele? Não tem como. E ele é astuto, ele é sem vergonha, ele entra mesmo. Como eu sempre costumo dizer, o único que tem educação é o Espírito Santo. Ele só bate na porta. Mas quem bate o pé e sai entrando é Satanás. Então, enquanto tu não abrir a porta, o Espírito Santo não vai entrar. O Espírito Santo não vai entrar. Ele fica ali. Oh, minha filha, quero muito entrar. Quero muito fazer morada. Quero muito matar a tua carne. Te ajudar a matar a carne. Mas se você não me deixar entrar, eu não tenho como entrar. Eu não tenho como fazer a obra que eu tenho para fazer na tua vida. Mas ele vai estreitando o caminho. Ele vai estreitando o caminho até que você se rende aos pés dele. E ele entra. E é tão bom, irmãs. É maravilhoso. Viver no Espírito, viver em santidade com Cristo é muito bom. Tu ter intimidade com o Senhor, ter intimidade com Ele, que você possa sentar e conversar com Ele. Ele é teu amigo. Ajoelhar ou sentar, muitas vezes eu sento, falo, Senhor, senta aqui do meu ladinho, vamos conversar aqui. Hoje eu estou a fim de conversar com o Senhor. Entendeu? E Ele escuta. E uma vez, só para vocês terem ideia, que o Senhor tanto me escuta, que eu faço isso. Senhor, eu limpo o lugar e falo, Senhor, hoje eu quero sentar, quero que o Senhor sente aqui comigo, vamos conversar. E ali eu me derramo no Senhor. E um dia Deus usou um vaso para falar, pensa que eu não escuto quando tu limpa o lugar para eu sentar? Então Ele ouve as nossas orações. Ele é maravilhoso. Ele só quer isso de ti. Ele quer só que tu abra o coração. Quando tu abrir o coração, Ele entra, faz morada, faz um rebuliço e você fica maravilhado. Porque a glória do Senhor é preciosa, é maravilhosa. Viver sem Ele, eu não sei como é que a gente conseguiu. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, Ele nos salvou. E quando a gente peca, a gente
ter a sabedoria e o reconhecimento de pedir perdão. Porque, sim, nós somos pecadores. Mas quando a gente reconhece e verdadeiramente pede perdão ao Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Eu não lembro muito bem aonde que fala, mas fala que, acho que é Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel 18, que fala sobre que o pecado, quem comete o pecado não herdarão o reino dos céus, mas aqueles que se arrependem, Deus perdoa, né? E aí sim vai herdar o reino do céu. Então a gente só tem que ter o reconhecimento do nosso pecado, porque a gente peca todos os dias, todas as horas, isso é fato, não tem como, né? A gente não é perfeito, não é santo, mas a gente consegue, se a gente reconhecer, Senhor, eis-me aqui, pequei, mas estou aqui arrependida, e te peço que o Senhor me dá força para que amanhã eu não cometa esse erro, para que eu não peque mais, e o Senhor entre e faz morada em mim, para que eu não peque mais. Amém, irmãs? Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Até aqui foi Ele que falou. Se eu passar daqui já não é mais Ele, sou eu. Então quero agradecer, quero pedir permissão para a irmã, para eu fazer uma oração, para quem quiser receber uma oração. E eu queria também pedir permissão, enquanto isso eu queria pedir para ela, eu sempre louvo, sabe? Mas hoje eu tô com a voz que só Jesus. Eu queria pedir para ela louvar um hino e a gente fazer uma oração e impor as mãos. Foi isso mesmo que Deus colocou no meu coração. Era convidar os irmãos para vir para cá. E era para a irmã louvar e quem sentir de orar,